Bem, pessoal, vou falar 5 sinais e sintomas que o seu intestino pode estar doente e você não sabe, né? Então, o que que acontece, né? O nosso órgão é intestino, que é o maior órgão que a gente sabe, né? Dentro dessa cavidade abdominal. Ele tem uma extensão muito longa e ele tem uma função muito importante, né? Pra você ter ideia, um dos locais que mais tem neurônio, e pouca gente sabe, é no intestino, né? Produzindo serotonina, uma série de coisas. Mas vamos lá para eu explicar para vocês, né? Como o intestino pode dar alguns sinais que não está legal e você tem que perceber cedo para buscar ajuda, né? Então, um dos primeiros aspectos é que ele dita o nosso ritmo, né? O famoso ritmo intestinal. Então, se você tem um hábito intestinal de uma maneira e ela modifica, é um dos primeiros sinais que alguma coisa não está legal. Ah, Júlia, eu fiz dieta. Tudo bem, tem um motivo claro. Mas se não teve nenhuma mudança no seu dia a dia, na sua rotina, o hábito intestinal modificou, isso pode ser um problema. Existe um dos tumores mais comuns, que é na região intestinal do colo, que ele começa a obstruir a luz do colo, e aí tem uma dificuldade dos alimentos passarem, e isso pode dar, sim, vários pacientes, essa mudança de hábito intestinal, e o paciente vai no banheiro muito mais raramente, né? Então, a famosa constipação, obstipação. Né? Esse é o primeiro sintoma mais relevante, mais comum que você deve ficar atento. Né? Segundo, nessa mesma linha, é a mudança da coloração, da consistência, da quantidade das fezes. Então, mudança nas fezes também é um sinal relevante. Às vezes o paciente fala, minhas fezes ficou mais escura, minhas fezes ficou mais claras, saiu um pouquinho de sangue nas fezes, né? Então, observar, você vai no banheiro, o cocô é relevante, é importante, porque essa mudança pode ser um sinal relevante de ter um tumor, pode ser um sinal relevante que você tem um problema, até em outros órgãos, como o fígado, pode mudar também a cor das fezes, né? Além disso, né, quando você observa, além da frequência, da coloração, uma série de aspectos, você está entendendo como está funcionando o seu corpo como um todo. Porque essas excretas, o que sai do nosso corpo diz muito quanto a gente comeu, o que a gente comeu e como está nosso órgão funcionando. Né? Então, o terceiro aspecto muito relevante que anda junto para a gente ver como está a saúde do intestino é justamente as dores abdominais. Por quê, Júlio? Quando a gente pensa em dor abdominal, a gente pensa aquela dor da apendicite, a dor insuportável. É só eu sei que você vai no médico, você vai no hospital e não vai ter, o médico vai descobrir logo o que está acontecendo. Não é isso. O que preocupa a gente é aquela dor que vai, que volta, que estão vários dias, que você sabe que tem alguma coisa não está legal com o seu abdômen e você vai empurrando com a barriga. Eu sempre falo assim, esses sinais e sintomas, né, mais discretos que mais preocupa a gente. Porque o muito intenso você vai. Então, um paciente meu da neurocirurgia que tem uma dor insuportável, pior dor da vida, ele vai no hospital. Ele que desmaia, que se debate, ele vai no hospital. Mas aquele que for com aquela dorzinha, que vai e volta, ele vai tomando sintomático, enrola. E esse paciente às vezes tem um tumor gigantesco que ficou enrolando muito tempo para procurar ajuda médica. Mesma coisa, essa dor abdominal que vai e volta, está com a frequência maior, está vindo mais frequente, é sim um sinal, um sintoma importante que você precisa ajuda. Esse é o terceiro sinal e sintoma mais relevante que eu digo para vocês que vocês devem sim procurar ajuda, né? O quarto sinal e sintoma é um sintoma muito importante porque o emagrecimento pode ser um sinal que seu intestino não está legal. E o que, que acontece? Nessa parte aqui, gastrointestinal, é onde toda a nossa digestão acontece. Então, se você tem um tumor, se você tem alguma alteração dentro do intestino que vai prejudicar essa absorção dos alimentos, né? Ou até como tumor aumentar o metabolismo, você vai perder peso. Então, perder peso é um dos sinais e sintomas muito relevantes que você tem que ficar atento, né? Em especial, você está perdendo peso sem fazer dieta, sem tomar medicação, sem aumentar a atividade física. Claro que se é no contexto de uma dieta, tudo bem, está mais do que justificado. Então, esse é o quarto sinal que você deve ficar atento. Peso corporal reduziu, não tem motivo, você teve você está notando na balança que ele está caindo e não tem nenhuma outra coisa que você imagina, pense também que pode ser um problema gastrointestinal nessa parte da digestão dos alimentos. Né? Vamos lá para o último sinal e sintoma, que é muito relevante da saúde intestinal e que você tem que ficar atento. Né? E aí eu vou contar uma história maior sobre como o intestino funciona, né? O que é que ele faz, para você entender porque esse sinal e sintoma é muito relevante. Né? Então, quando a gente divide o intestino, a gente tem várias partes dele. Né? Então, tem o intestino delgado, tem o intestino grosso, né? Quando a gente fala sinal e sintoma do intestino, a gente está referindo ele como um todo. Mas quando a gente especifica, a gente sabe que alguns locais no intestino, eles são mais frequentes de ter sinal de tumoração.
E no caso, o colo tem um destaque muito grande, né? Então, é muito relevante quando você, eu falei da questão das fezes, né? Mas se você tem alguma alteração que está te levando à fraqueza, você não está legal, você está mais fraco do que era habitualmente, né? Isso pode ser sim um sinal de câncer. Que o que acontece? Muitos pacientes, nessa parte especial do intestino final, às vezes vão dando pequenos sangramentos, que às vezes o paciente nem percebe. As fezes ficam um pouquinho alteradas, mas nada tão gritante. Então, a anemia pode ser um sinal e sintoma de câncer nessa região do colo. Então, fique muito atento, porque as anemias, geralmente, o sinal que você sente é uma fraqueza, você não consegue fazer as coisas como antes, né? Às vezes o paciente até confunde com desânimo, né? Então, fique muito atento a essa sinal e sintoma. Espero que tenha ajudado. Abraço.